paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, é muito bom estarmos mais uma vez aqui, reunidos para celebrar o nome do Senhor e também para meditar na sua santa vontade, que está nas Escrituras. É muito bom entendermos, compreendermos e vivermos segundo o propósito de Deus para a nossa vida, né? Para que tudo seja bem sucedido em nosso caminhar. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo da palavra de Deus através do profeta Malaquias. Hoje nós leremos o texto de Malaquias, capítulo 1, versículos 7 a 8, sobre o tema De que maneira te desonramos? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ler conosco o texto que estará na sua tela, que diz assim: E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Te convido a abaixar o seu rosto agora, fechar os seus olhos e elevar o teu pensamento ao Senhor em oração. Pai querido, Pai de amor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua vontade. Que Teu Espírito Santo nos traga revelação e disposição para Te obedecer. Dá-nos entendimento da Tua vontade e compreensão de como praticá-la, Pai. Não apenas hoje, mas todos os dias de nosso viver, para que o Teu nome seja exaltado através dos nossos atos, do nosso procedimento. Assim oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, nas mensagens anteriores, nós estivemos falando sobre a denúncia do profeta Malaquias contra a frieza espiritual do povo de Deus, né? Nós dissemos que Malaquias vivia um tempo um tanto quanto contraditório, porque embora o povo já desfrutasse de uma certa paz, muito embora eles ainda estivessem debaixo do domínio do governo persa, mas eles tinham uma certa paz, uma certa liberdade. E podiam trabalhar, podiam prosperar, podiam seguir a sua vida de uma forma mais ou menos normal, né? Bem diferente da época que eles tinham vivido anteriormente no cativeiro babilônico. Diante dessa situação, era de se esperar que o povo estivesse feliz, que o povo estivesse animado, que o povo estivesse realmente celebrando o livramento de Deus, né, a reconstrução da nação. A nação de Israel já estava sendo reconstruída, o templo já havia sido reconstruído. Então era para ser um tempo de celebração, de alegria, realmente de uma vivacidade espiritual. Mas o que nós vemos é que o povo estava sendo frio no culto a Deus, frio no seu relacionamento com Deus. Era um povo que estava vivendo uma verdadeira apatia espiritual. E essa denúncia também vale para os dias de hoje. Nós temos que meditar se não temos sido frios também no nosso procedimento. E é interessante que em Malaquias sempre acontece dessa forma. O Senhor, ele afirma algo que ele fazia. Ele começa, aliás, dizendo que ele sempre amou o seu povo. Depois o povo faz uma pergunta cínica, né, até desdenhosa para Deus, e Deus então responde mais uma vez afirmativamente como ele tem agido, mostrando como o povo estava sendo errado, como o povo estava sendo infiel, como o povo estava sendo frio, né, como o povo estava sendo injusto no seu tratamento com Deus. E hoje nós vamos meditar na pergunta do povo: de que maneira te desonramos? Como aquela nação estava desonrando o santo nome do Senhor, e também trazer uma reflexão para nós, como nós podemos de alguma forma desonrar a Deus, como nós podemos estar desonrando a Deus com o nosso procedimento, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Nós precisamos trazer essa reflexão, porque essa denúncia que foi para aqueles dias continua valendo para nós. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é contemporânea, então nós precisamos buscar ter uma reflexão sincera em nossas vidas, se nós temos desonrados a Deus, se nós temos desonrado a Deus de uma forma intencional ou até mesmo por falta de compreensão. Será que há alguma atitude nesse sentido errado em nosso viver, em nossas falas, nas nossas ações?
que você possa buscar trazer essa reflexão para a sua vida e realmente, se tem incorrido algum desses erros, que você possa se colocar diante do Senhor, pedir perdão na certeza de que Ele te perdoa, mas mudar também a sua atitude. E a primeira coisa, a primeira denúncia que Deus faz, mostrando que o povo estava o desonrando, é quando eles estavam ofertando o pior a Deus. Queridos, que coisa triste, mas o povo estava fazendo isso, ofertando o pior a Deus. E Deus demonstra que é dessa maneira que eles estavam desonrando a Ele, trazendo ofertas impuras, ofertas defeituosas para Ele, ao invés de trazer o melhor. O versículo 8 nos mostra que o povo estava ofertando no altar de Deus animais cegos, aleijados e doentes. Ou seja, sabe aquele boi que não servia para ser vendido? Sabe aquele boi que, se alguém fosse comprar, ele rejeitaria? Sabe aquele boi que não poderia ser usado para presentear alguém, o governador, como a palavra depois diz, né? Eles estavam levando para ser ofertado a Deus, ao invés de trazer o melhor. No versículo 13 também, nos mostra que, pior ainda, eles estavam trazendo animais roubados para ofertar a Deus. Queridos, olha que coisa terrível. Além de trazerem animais defeituosos, aleijados, animais doentes, né? Eles ainda estavam trazendo fruto do roubo para ofertar a Deus. Fruto do pecado, como se Deus fosse aceitar. O fruto de um furto, né? Como oferta. Eles estavam levando a oferta de Caim, a oferta rejeitada, ao invés de trazer o melhor a Deus. Ao invés de trazerem animais perfeitos, como a palavra de Deus ordenava, eles estavam trazendo animais que seriam rejeitados, que não serviam mais para nada, que talvez não servissem nem mesmo para o consumo humano, né? Que não servissem nem mais para um churrascão gostoso com os amigos. Em Levíticos, no capítulo 22, dos versículos 19 a 25, Deus deixa muito claro que a oferta, os animais que deveriam ser levados em oferta, deveriam ser animais perfeitos, deveriam ser a primícia, o melhor do melhor, porque Deus sempre nos dá o melhor. E o que Deus está mostrando é que Ele sempre deu o melhor para o seu povo. Deus está sempre trazendo o melhor para nós. Deus não nos dá restos, mas a palavra diz, desde o início, lá em Gênesis, que tudo que Deus fez era muito bom, e Deus continua sempre nos dando o melhor. Você tem a melhor família que Ele poderia te dar, claro que você precisa cuidar bem dela. Você tem o melhor emprego que você poderia ter no momento, talvez você possa ter um melhor ainda, mas neste momento é o que você pode ter. E nós precisamos entender que Deus está sempre nos ofertando o melhor, mas Ele também espera que façamos isso. Mas o que o povo de Deus estava trazendo no altar de Deus, em sacrifício, animais defeituosos, animais aleijados, animais doentes e o pior, animais roubados, aquilo que não era deles. Estavam roubando do vizinho, né, para poder ofertar a Deus, ao invés de levar aquilo que era deles mesmos, aquilo que custava algo, aquilo que devia ser valorizado, e era isso que Deus queria. A verdade, queridos, é que com isso, os atos deles estavam falando mais altos do que as palavras. Estavam falando mais alto do que as palavras. Tem até um ditado, mais ou menos assim, que diz mais ou menos o seguinte: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Significa que o que nós fazemos, as nossas atitudes, elas são muito mais fortes, elas dizem muito mais do que aquilo que nós falamos. Nós temos que ser coerentes, né? Não apenas dizer, mas cumprir com aquilo que nós professamos. Assim deve ser quanto à nossa fé. Mas a verdade é que as atitudes deles, as atitudes que eles estavam tendo, era quase como se eles estivessem dizendo literalmente que a mesa do Senhor é desprezível, que nós vemos no versículo 7. A mesa do Senhor era uma referência ao altar. Mas no Novo Testamento ela ganha um novo sentido. Olha só o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui no Novo Testamento, a mesa do Senhor ganha o significado da Santa Ceia, a comunhão.
né? O sacrifício agora não é mais da mesma forma, mas na mesa do Senhor nós temos a comunhão, na Santa Ceia, com o povo do Senhor nós estamos reunidos. E ali na mesa do Senhor é relembrado o ato de Cristo Jesus se entregando por amor a nós. Ou seja, o ato de Deus entregar o seu melhor para nós. E esse mesmo princípio de honrar a mesa do Senhor continua valendo para os dias de hoje. E o que Paulo nos mostra em 1 Coríntios é que quem participa indignamente da mesa do Senhor atrai sobre si maldição. E então, queridos, nós precisamos participar de forma digna diante da mesa do Senhor, com a atitude certa, levando a Ele o nosso melhor, e não levando ofertas impuras, né? Participando então de forma indigna da mesa do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, estão debaixo de maldição, porque estão agindo incorretamente na presença de Deus. Deus estava tão irado com a desonra a ele, que disse que seria melhor que fechasse o templo. O versículo 10 diz isso, que era melhor que alguém tivesse a coragem de fechar a porta do templo, porque assim cessaria esses sacrifícios impuros, esses absurdos, esse insulto para Deus. Era melhor que fechassem a casa de Deus e ninguém entrasse ali com a atitude errada, do que continuar esse culto falso, essa religiosidade, essa hipocrisia que o povo estava vivendo. Porque Deus estava abominando aquilo que era para ser em honra de Deus, aquilo que era para ser uma celebração, estava se tornando algo abominável, nojento. E Deus não suportava mais a hipocrisia daquela nação. De ao invés de dar o melhor para eles, estarem trazendo o pior, aquilo que era rejeitado, aquilo que era sobra. Sabe aquela comida, aquele arroz que você já requentou e já não serve mais para requentar, que ou você joga fora ou então coloca para os animais comerem, né? Era isso que o povo estava levando para Deus. Aquilo que já não servia nem mais para ser requentado, ao invés de levar a primícia, o melhor. Então Deus diz que não mais aceitaria as ofertas daquele povo, porque as ofertas eram impuras e defeituosas. Trago novamente aqui a memória, a oferta de Caim. Abel foi aceito por Deus, mas Caim foi rejeitado, porque a sua atitude era impura, porque o seu coração era impuro, e com isso a sua oferta também era impura. Essa que é a questão, não é somente o animal em si que era levado para ser sacrificado em honra a Deus, mas era o coração da nação que estava impura, que não valorizava, que não amava o seu Deus. E infelizmente nós temos que tomar o cuidado de não cair no mesmo erro. Queridos, para piorar a situação, o texto nos mostra também, no versículo 11, que nações estranhas estavam sendo muito mais corretas em honrar a Deus do que o próprio povo de Deus. Que nações estranhas, outros povos que não eram o povo escolhido por Deus, estavam queimando incenso e levando ofertas puras diante do Senhor. Mas o seu povo não estava honrando o santo nome de Deus. É interessante que essa expressão, o nome, no hebraico, Hashem, é uma referência ao próprio Deus. Para o judeu, o nome era a expressão de quem a pessoa era. Por isso, quando Jacó é chamado por Deus, ele muda o seu nome para Israel, né, de enganador para príncipe de Deus. E assim também nós precisamos entender que quando está falando do nome de Deus, está fazendo referência ao próprio Deus. Então, quando a nação de Israel desonrava o nome de Deus, eles estavam desonrando o próprio Deus. E estranhamente, povos pagãos, que não eram conhecedores da palavra do Senhor, estavam honrando muito mais a Deus, o nome santo de Deus, do que o seu próprio povo. E você, querido? O que você tem ofertado a Deus? Você tem ofertado o melhor ao Senhor? Você tem ofertado, por exemplo, o melhor do seu tempo a Deus ou só o seu resto? Você tem se contentado apenas em ofertar a Deus as últimas horas do domingo, do seu final de semana? Ou toda a sua vida, todo o seu tempo é do Senhor? O Senhor, Ele dispõe da primazia no tempo da sua vida? Ou apenas aquilo que sobrou? No final da noite, você mal e mal faz uma oração mequetrefe, né? Que às vezes já dormiu no meio da oração e pronto, e acha que já é o bastante. Ou no seu dia como um todo, você está aqui o tempo todo conectado a Deus, mesmo no seu trabalho, orando em mente, louvando ao Senhor, meditando na vontade de Deus para a sua vida.
O Salmo 1 diz que aquele que serve o Senhor, que teme ao Senhor, ele medita nesta lei, na lei de Deus, de dia e de noite. Não é só quando está na igreja, mas é em todo o tempo. Você tem ofertado o melhor da sua vida a Deus? Ou você é aquele que coloca assim, quando eu me aposentar eu vou servir a Deus? Ou ainda a pessoa que vive numa vida de orgias, de pecados, e que diz que quando envelhecer vai se tornar crente? Como você tem ofertado a sua vida ao Senhor? A sua família, você tem colocado a sua família na presença de Deus? Pais, vocês têm consagrado os seus filhos a Deus, ensinado-os no temor do Senhor? Ou você tem deixado a sua família caminhar livremente de qualquer jeito? Que você possa assumir a responsabilidade de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não deixar o barco correr livremente, achando que por uma sorte da vida, os seus familiares servirão ao Senhor. Você tem ofertado o melhor dos seus dons e talentos a Deus? Você tem colocado as suas habilidades na presença do Senhor para servir o Senhor? Ou você tem usado esses dons e talentos apenas para a sua própria satisfação? Você tem colocado os seus bens na presença do Senhor também? Você tem colocado a sua vida financeira? Mas quando falo finanças, é como um todo, querido. Como um todo. Por favor, abra a sua compreensão. Você tem colocado na presença de Deus, não apenas os seus dízimos e ofertas, mas você coloca tudo a serviço do Senhor, o seu carro serve para servir o Senhor, a sua casa serve o Senhor, e agora eu falo de casa física, né? É um lugar também para a reunião do povo de Deus, ou é só para si mesmo? Então nós temos que entender que muitas vezes nós podemos cometer os mesmos erros daquela nação, desonrando a Deus, ofertando a Ele o pior, a sobra, o resto, e não o que há de melhor. Não a melhor oferta, o melhor de nós, o melhor que nós temos, o melhor de quem nós somos, né? O que Deus quer que você ofereça a Ele? Provérbios, capítulo 23, versículo 26, nos diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Querido, Deus te ofereceu o melhor, Ele deu o seu Filho naquela cruz, para que nós tivéssemos vida eterna e salvação. O que Ele requer de nós? O melhor também. E que é o melhor? O seu coração. Deus quer que você o ame de verdade, não viva de religiosidade, de aparência, mas faça de bom coração e realmente tenha o desejo genuíno de servir o Senhor, de obedecê-lo, de andar, de olhar, de estar atento aos seus caminhos. Ao invés de olhar para trás como a mulher de Ló, o Senhor quer que você olhe para Ele, caminhe em frente, debaixo da sua vontade. Entenda isso. O que o Senhor quer não é uma pessoa religiosa, né, uma boa aparência apenas por fora, mas o Senhor quer o seu coração. E querido, vou falar para você que é muito mais fácil trazer os dízimos e ofertas na casa de Deus do que ofertar o coração no altar do Senhor, porque ofertar o coração é diário, é todo dia eu sou desafiado, todo dia o meu coração quer ser rebelde, quer ir contra a vontade de Deus, todo dia a minha tendência é de desobedecer a Deus, e todo dia eu preciso crucificar o meu eu na cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, deixando que Ele me controle, que Ele me direcione. É muito mais fácil caminhar centenas de quilômetros com uma cruz nas costas, me autoflagelando, do que todo dia dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra a Tua vontade em mim. É muito mais fácil ser religioso do que realmente colocar o nosso coração diante de Deus. Mas o que o Senhor quer é todo o nosso coração, não basta metade do seu coração. Sabe por quê? Porque isso seria uma oferta impura para Deus, uma oferta defeituosa, e Deus desprezaria esta oferta, porque isso é abominável. Ou nós entregamos todo o nosso coração a Deus, ou não tem conversa. Não tem como servir a Deus do meu jeito, do jeito que eu quero, mas tem que ser do jeito que o Senhor preceitua, e Ele quer todo o nosso coração. Sei que é uma dura tarefa, mas no poder do Espírito Santo, o Senhor nos capacita a fazer isso, se nós tão somente quisermos e buscarmos, né? Em segundo lugar, nós vemos que aquele povo estava desonrando a Deus, buscando agradar mais a homens do que ao próprio Deus. Aquela nação estava mais preocupada em agradar homens do que a Deus. Querido, olha que coisa terrível. E ainda assim é nos dias de hoje. Olha o versículo 8. O que a palavra de Deus nos diz: tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos.
Queridos, o que a palavra está dizendo é que naquela época eles ainda estavam debaixo do domínio persa, então havia os governadores, a mando do rei da Pérsia. E eles estavam muito mais preocupados em agradar a esses homens importantes do que ao próprio Deus. Eles tinham muito mais esmero em levar a melhor oferta para o governante, que era algo comum naquela época, né? Hoje isso é suborno, hoje isso é proibido. Mas naquela época era comum levarem ofertas aos governantes, né? Para gozar da simpatia do governante. Era uma forma de bajulação. Eles bajulavam o governante para ter uma certa tranquilidade, até para ter uma influência política, para participar do status quo daquela época, né? Então era comum que eles levassem presentes aos governantes, a pessoas importantes. Nós vemos, por exemplo, que a rainha de Sabá, quando vai até Salomão, ela leva muito presente para Salomão, como uma atitude de gratidão. O problema não era em si levar o presente ao governador, não é isso que Deus está criticando. Mas eles levavam o melhor ao governador e a Deus deixava apenas o resto. Eles estavam muito mais preocupados em bajular homens, autoridades, pessoas com poder temporal e político, do que em honrar o Senhor dos exércitos, que é o que o texto nos diz. Ou seja, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador do universo, estava sendo posto de lado, mas eles estavam bajulando, se esmerando em fazer o melhor para pessoas que são mortais, pessoas que passam, que estavam ali e hoje não estão mais. Eles estavam colocando a sua confiança em pessoas que nada poderiam fazer por elas no plano eterno. Podem fazer até no aqui e agora, mas a salvação só Deus pode nos dar, né? Eles estavam honrando muito mais aqueles que os exploravam do que aquele que os protegia, que os amava e os sustentava. Ou seja, eles eram muito mais fiéis em honrar o explorador, que era o governo persa, né, naquele momento, do que honrar o Senhor que os guardava, os protegia, que sempre os amou. Olha só que coisa terrível. Será que nós não fazemos isso nos dias de hoje também? Será que não temos muito esmero em bajular homens e mulheres importantes? E quando se trata de Deus, a gente faz de qualquer jeito? Porque para Deus de qualquer jeito serve. Não, querido, não serve não. Se você participa do louvor, dê o seu melhor a Deus. Você pode ter suas limitações, mas se esforce, para de ser preguiçoso. Tem pessoas que têm usado preguiça espiritual como se fosse sinal de espiritualidade. O Senhor merece o nosso melhor. Faça o seu melhor, aplique-se. Ofereça o seu melhor ao Senhor, seja no seu talento, no seu dom, no seu ministério. O Senhor não aceita rejeitos, o Senhor não aceita coisas ruins. O Senhor, Ele exige porque Ele merece o nosso melhor e porque Ele nos dá o seu melhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ai de você, meu querido, ai de você, minha querida, se você tem colocado a confiança da sua vida na mão de pessoas. Nós passamos por uma eleição alguns anos atrás, teremos uma no próximo ano. E é muito normal que as pessoas tenham seus partidos, seus políticos, né, faz parte do processo democrático. Mas, querido, não ponha a sua confiança em pessoas. Não transforme homens e mulheres em salvadores da pátria, porque só quem pode transformar as nossas vidas é Deus. Nós temos que sim respeitar as autoridades. A palavra nos diz isso. Não estou dizendo que você tem que ser desrespeitoso com uma autoridade. Se você estiver na presença do prefeito, do governador, do presidente, né, de um deputado, do senador, dê o devido respeito que é condizente com eles. Mas não confie a sua vida na mão de pessoas, achando que eles salvarão, que eles resolverão seus problemas. Querido, coloca isso nas mãos do Senhor. Isso é algo que pertence somente a Deus. É a honra que é merecida a Deus. Nós podemos honrar homens e mulheres, sim, mas toda a honra e toda a glória somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem um bordão que diz aí, né? Deus acima de tudo. Ótimo, que seja mais do que um bordão, do que um slogan, do que uma frase em um outdoor. Seja uma atitude dos nossos corações. Deus acima de tudo. Que realmente Deus tenha primazia em nosso coração. Que o nosso melhor seja para Deus. E pare de colocar a confiança da sua vida em mão de homens, ficando bajulando políticos, pessoas importantes, né? E às vezes nem são grandes
pessoas tão famosas, mas tem pessoas que fazem isso com o patrão. Seja parceiro do seu patrão, não bajulador. Ou se você é o patrão, né? Seja parceiro das pessoas que são importantes ao seu redor, e não bajulador. Confie somente em Deus. Sabe o que é pior ainda, queridos? Em Jeremias, no capítulo 35, a palavra do Senhor veio a Jeremias, mandando que ele chamasse ali os descendentes de Recabe, os recabitas, e que ele desse a eles um copo de vinho, e que falasse para eles tomar. E sabe qual foi a resposta do povo? Não, nós não podemos fazer isso, porque o nosso antecedente, né, Jonadab, nos proibiu de fazer isso. Nos disse para nunca tomarmos vinho, nunca tomarmos bebida alcoólica. Queridos, Jonadab havia morrido há mais de 200 anos, 2 séculos. E 2 séculos depois, aquele povo honrava a ordem do seu líder. 2 séculos depois. Mas o que é pior ainda, é que Deus mostra que a nação de Israel não estava honrando a Deus da mesma forma. Aqueles homens eram fiéis com o seu líder, que já havia morrido há 200 anos atrás, que não poderia voltar da tumba para cobrar qualquer coisa daquela nação. Mas o Deus vivo, que tem o poder de salvar e de punir, não era respeitado. Que coisa terrível, não é verdade? Infelizmente, muitas vezes, o povo de Deus age assim, ainda nos dias de hoje. Muitas vezes nós incorremos neste erro. Será que não agimos assim neste momento? Não temos agido assim nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós precisamos refletir, seja por ação ou por omissão, seja de forma proposital ou por falta de entendimento, mas ainda assim é um erro, e nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho te desonrado de alguma forma com o meu procedimento, com as minhas palavras? Como eu posso estar desonrando o teu santo nome? Será que muitas vezes nós não temos mais medo de desagradar homens do que ao Rei dos Reis? Será que quando nós somos tentados a mentir, nós cedemos à tentação e preferimos honrar pessoas, homens carnais, ao invés de honrar o santo nome do Senhor e permanecermos fiéis? Será que assim como Pedro, nós não temos negado o nome de Cristo diante de homens, de pessoas que têm uma certa influência política, ao invés de permanecermos fiéis a Cristo Jesus? Será que não temos buscado agradar mais autoridades terrestres e feito pouco caso das leis de Deus? Querido, nós precisamos refletir isso. E eu quero te convidar neste momento a trazer essa reflexão para a sua vida. Será que eu tenho desonrado, desagradado ao meu Deus, a quem eu digo amar? De que maneira podemos estar desonrando a Deus? Como nós podemos desonrar a Deus? Primeiramente, trazendo ofertas impuras e defeituosas a Ele. Ou seja, não ofertando a Ele o nosso coração, o nosso genuíno desejo de obedecê-lo, de servi-lo. E quando nós fazemos de coração, querido, tudo mais que nós formos fazer será bem feito. Sabe, abrir a porta ou fechar a porta da igreja não faremos com reclamação. Porque ninguém me ajuda, né? Mas faremos com alegria. Senhor, obrigado pelo privilégio de abrir e fechar a porta deste templo, um lugar de adoração ao teu santo nome. Tudo que formos fazer será com alegria. E a palavra diz que tudo que formos fazer, temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Não só no serviço na igreja, mas em tudo. Nós temos que fazer o nosso melhor. Especialmente quando é algo que nós entendemos que é feito diretamente a Deus, né? Nós temos que ofertar o nosso melhor a Ele. Querido, por favor, não feche essa questão nos dízimos e ofertas. Abra a sua compreensão muito mais além. Que você entenda que tudo aquilo que fazemos para o Senhor é nossa oferta de gratidão. E por isso tem que ser feito o nosso melhor. Como podemos também estar desonrando a Deus? Honrando mais a homens do que a Ele. Ou seja, bajulando autoridades e fazendo pouco caso das suas leis, dos seus mandamentos. Desobedecendo a Deus para obedecer pessoas. Desobedecendo a Deus para agradar pessoas, mentindo para poder sair pelo caminho mais fácil, ao invés de permanecermos fiéis à palavra de Deus, né? Isso é desonrar o nome do Senhor, isso é desonrar o próprio Deus. Que você possa trazer essa reflexão para a sua vida, essa compreensão, e buscar de fato servir ao Senhor com integridade, honrando o santo nome do Senhor em todo o seu procedimento, o amando de verdade, e dando a toda a honra e toda a glória somente a Ele, que é justo e merecedor de toda a nossa adoração. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de amor, obrigado
porque naquela cruz o Senhor mostrou mais uma vez o teu amor, provou o seu amor, nos dando o melhor. O Senhor não mandou um anjo morrer naquela cruz por nós, mas enviou o seu próprio Filho. Obrigado por tão grande prova de amor, por pecadores indignos como eu, como nós, mas o Senhor nos amou. E agora, Pai, nós queremos te amar da mesma forma, queremos te amar com o nosso melhor, com todo o nosso coração. E se há em nós alguma reserva, alguma área do nosso coração que ainda não entregamos a Ti, que o Senhor nos revele e nos dê um coração disposto a nos entregarmos completamente a Ti. Que a nossa oferta não seja impura e nem defeituosa, mas seja o melhor. E que, ao abrirmos os nossos lábios para Te honrar, seja apenas um reflexo externo de uma atitude interna, de algo que já está dentro de nós e que façamos isso de forma natural no nosso dia a dia. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.